Bom, bora lá, que estamos só no começo e o trem é grande. Hoje eu vou ler o capítulo 6 a 11, que é a história de Noé. O título aqui nessa Bíblia tá assim: A corrupção do gênero humano. Então vamos lá, capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus anunciou o dilúvio. A terra estava corrompida, à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo suas espécies, e de todo réptil da terra segundo suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. 7. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra.
Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. O dilúvio. É muita coisa, né, gente? Esse vai ser cumprido. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Capítulo 8. Diminuem as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia-lhe no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele.
Sucedeu que Noé e sua família saem da arca. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e de todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as suas mulheres e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aliança de Deus com Noé, capítulo 9. Abraçou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerei o vosso sangue. O sangue da vossa vida, de todo animal, o requerei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Diz também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com as vossas descendências, com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha,
Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber. Fora a seus 2 irmãos, então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas e rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. O capítulo 10 é genealogia, né? Os descendentes do filho de Noé eu não vou ler. Vou pular para o 11, que é a Torre de Babel, que nos interessa, que eu também vou comentar. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aí a sequência do capítulo 11 vai falar dos descendentes de Sem, que eu também não vou ler. Eu vou ler só aqui, ó, o versículo 27, né, que fala: São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Então, porque aí depois vai entrar na história de Abrão. E aí é só para contextualizar aí a descendência. Mas agora vamos aos comentários. Vamos aos comentários. Nossa, tô até sem fôlego. Foi longo, né? Esses capítulos aqui. Mas como é uma história só, eu preferi fazer direto. Então vamos lá, aos comentários. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Aqui. Vamos lá, gente. Aqui, nessa parte, só pela glória de Deus. Ai, ó, vamos lá. No versículo 2, ele fala assim, ó. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Que filhos de homens? Aliás, que filhos de Deus? Os filhos de Deus viu que as filhas dos homens eram os anjos, porque assim, até agora não tinha falado nada de anjo. O que falou? Que Deus fez a terra
tudo que nela há, mas não tinha história de filhos. Aí no- lá no Adão e Eva, né, ele fala assim, para não se tornar como nós. Que eu questionei, quem que somos nós? Quem que o homem vai se tornar igual, né, além de Deus? Se só existia Deus. Então, que pulou uma parte da história aí, entende? Não tá redondinho. Quem que são os filhos de Deus? Enfim, achei isso meio esquisito, porque dá a entender assim, até eu anotei aqui, ó, quais são os filhos de Deus que foram atraídos pelas filhas dos homens? Tá parecendo muito mitologia, tipo a mitologia grega, né? Que Zeus se relacionava com humanas, e aí eles tinham filhos de semideuses, né? Hércules, por exemplo, que era um semideus. Então, assim, é muito fantasioso, né? Se a gente acha que a mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, se a gente acha que é fantasia, por que a gente não acha que isso aqui é fantasia? Por que leva tão a sério isso? Que nem é tão explicado assim. É esquisito. Enfim, prosseguimos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Qual é a prova científica? Existe alguma prova científica de que houve gigantes na Terra? Não existe nenhuma prova científica de que houve gigantes na Terra. Só está falando dos dinossauros. Aí eu concordo que eram gigantes, mas, porque tem, né, as provas. Mas pessoas gigantes não existe. Se existe fóssil de dinossauro, que é milhares, não sei, né, a cronologia, mas é milhares e milhares e milhares de anos atrás, por que não teria um de um ser humano gigante? Então, outra coisa, né? Haviam gigantes. Próximo, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Cara, quando os ateus falam, né, que Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança, que foi o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança, é muito real isso. Por quê? Deus, ele se arrepende. Olha que sentimento humano, o arrependimento. Bom, tive que dar um stop aqui, mas vamos lá. Então, Deus se arrependeu, é um sentimento tão humano, né? O arrependimento. Eu não consigo imaginar se Deus existisse um arrependimento. Ainda mais que existe a linha teórica que diz que Deus sabe de todas as coisas, sempre, o tempo todo. Então, assim, se você sabe que você vai criar um mundo e que aquilo ali vai. Você já sabe o que vai acontecer? Você vai se arrepender? É muito inocente. Aí, ó, isso lhe pesou o coração. Deus tem coração. Deus tem coração. Ai, enfim. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Deus tem os preferidos. Deus se agradava de Abel, não se agradava de Caim. É isso? Abel, eu sempre confundo. Mel, quem matou Caim? Abel. Não, foi o contrário. Caim matou Abel. Caim matou Abel. Então Deus se agradava de Abel, não se agradava de Caim. Aí Noé era parça de Deus. Enfim, vamos dar sequência. Aí, lá no versículo do 17 para o 18, fala: tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos
e tua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, o escolhidão, escolhidão. Deixa eu ver o que eu anotei aqui nesse aqui. Ó, Deus anuncia o dilúvio e diz que tudo o que há na terra perecerá, porém ele escolheu Noé e vai salvar a vida dele e a família. Então, com certeza, se ele escolheu Noé e a sua família, ele sabia, né, que eram pessoas idôneas, que eram pessoas que não seriam corrompidas, que eram pessoas totalmente do bem. Então, esses aqui eu vou salvar porque eles são puros. Porque eu vou limpar todo o pecado e daqui não sairá mais pecado. Só que não, né, Deus? Só que não, parece que ele não sabia que ia rolar aí uma treta. Ia ter pecado tudo de novo depois. Aí, enfim. Aqui, ó, o meu comentário, ó. Escolheu Noé e vai salvar a sua vida, porque certamente ele sabe que a família de Noé não voltará a cometer pecados. E isso sim vai salvar a humanidade, pois, como Noé era um homem de Deus, ele sabe que dessa descendência só vem gente boa. Aí no capítulo 7, versículo 2. 7 pares. Ó, no versículo 2 do capítulo 7, Deus fala para levar 7 pares de cada espécie e um par dos animais imundos. Porém, no versículo 19 do capítulo 6, ele fala: de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Aí, no versículo 2 do capítulo 7, ele já fala 7 pares, macho e fêmea, 7 pares. Logo depois também, aqui ó, no 7, no capítulo 7, no versículo 15, porque é muito repetitivo, né? É muito repetitivo esses capítulos. Aí no 15, no versículo 15 do capítulo 7, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para a arca de Noé. Eu lembro do Padre Marcelo. Vou ter que cantar aqui. Os animaizinhos subiram de 2 em 2. Era o que a gente sempre soube, né? Mas, existe uma ordem aqui clara no versículo 2, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Parece aquelas fofoca, né? Fofoca que vem, sei lá. Você não foi no Natal da família, aí vem uma tia para contar as fofocas que aconteceu. Porque a fulana tava com o namorado e a camisa dele era vermelha. Aí vem a sua mãe e fala: não, a camisa dele era laranja. Aí vem o outro: não, ele tava com uma camisa verde, era Natal. Natal, verde ou vermelho, era verde a camisa dele. Sabe? Tipo, não, você vai. Aí um que contou a história falou que era 2 pares. O outro que contou a história falou que era 7 pares. E aí ficou isso aqui. Se bobear até mais versões. Então, isso que eu não tô nem entrando no mérito aqui, né? Que fala do tamanho da arca. Não tô entrando nesse mérito, porque eu não tenho conhecimento para entrar nesse mérito. Eu só tô lendo assim de forma leiga e interpretando da forma que eu aprendi a interpretar texto, né? No que tá aqui, né? Não é esse aqui o livro sagrado que tem a verdade irrefutável. Então eu não preciso me basear em outro livro, em outra história para entender. Eu deveria conseguir entender daqui. E aqui tem contradições, aqui tem incoerências. Enfim, né? Vamos dar sequência. Aqui, ó, versículos 9 e 10.
Entraram para Noé na arca de 2 em 2 de novo, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre as terras a água do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo suas espécies. Aí, os meus comentários aqui, ó. No versículo 9 e 10, fala que entraram na arca a família de Noé e os animais. E depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No entanto, logo em seguida, no versículo 13, fala que logo em seguida, que no mesmo dia caiu a chuva. É isso mesmo. Fala aqui, ó, que entrou no 10. No 9, ele entra na arca. No 10, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Só que aí no 13, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres de seus filhos. No 12 ele fala que houve copiosa chuva, e no mesmo dia eles entram na arca. Então, dá a entender assim, tipo, entrou antes e a água caiu depois, e logo em seguida dá a entender assim, tipo, a água começou a cair e eles entraram. Outras contradições, né? Aí eu coloquei aqui que fica repetindo, né, que os animais entrariam na arca de 2 em 2, né? Como diria o Padre Marcelo. Fala muito, muito, é muito repetitivo. Ao invés de focar no que interessa, né? Mas é tudo mentira, então não teria que focar em nada. Enfim. Versículos 22 e 23 fica enfatizando que tudo que estava vivo na terra... Cadê? Na terra morreu, foi exterminado. Mas, aqui ó, vou ler. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Aí eu coloquei só aqui assim, que não existe nenhuma comprovação científica de que o dilúvio tenha acontecido de forma universal, mundial. Não, universal não, né? Universal do universo. Só no nosso planetinha, né, que aconteceu isso. Não existe nenhuma prova que tenha acontecido um dilúvio único que tenha exterminado toda a humanidade. Não existe nenhuma prova científica em relação a isso. Então, vamos dar sequência, né? Dito isso, vamos ao capítulo 8. Eu coloquei aqui, ó, né? Porque no versículo 1 ele fala assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Tipo assim, Deus mandou chover e esqueceu, né? Foi fazer outras coisas. Parece eu quando vou abrir a geladeira, esqueço que eu vou pegar, né? E aí eu fico lá na frente da geladeira, o que eu vou pegar? Não, Deus mandou a chuva, ficou olhando aquela água caindo. Não, mas o que eu tenho que fazer agora? Ah, Noé, todos os animais estão lá na arca. Vamos lá ver o que resolve, né? Aí no versículo 4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Fala isso, ó. Porém, né? Então, aqui no 17, ele repousou no dia 17. Repousou sobre as águas. 17 é quando? Depois dos 40? E aí, depois começa uma sequência de fatos que lembra a história da fofoca de novo, sabe? Que um conta de um jeito, aí vem o outro, conta de outro. Aí você vai ter que ficar montando uns pedaços, sabe? Você não sabe se o namorado da prima tava com a camiseta vermelha, se ele tava com a camiseta verde, se ele tava com a camiseta laranja. Se bobear, chega uma quarta pessoa que vai falar assim, não, ele tava sem camisa. Ixi, ficou doidão lá, bêbado, tirou a roupa, tava sem camisa.
Então, é muita incoerência, gente. É muita incoerência, é muita historinha. É muita historinha pra ser levada a sério, sabe? Ah, eu tô, tô injuriada. Essa história aqui de Noé me deixou injuriada. Então, aqui, o que que eu anotei, ó? Ele fala que pousou no Ararat, mas em seguida fala que Noé teve que soltar um corvo algumas vezes, depois soltou a pomba 2 vezes. E aí, quando a pomba voltou com o galinho, né? Percebeu que estava secando, aí depois soltou a pomba não voltou mais. Aí, logo em seguida, tem a sequência. Ele apresenta outra versão dele, uma outra forma dele investigar se a terra já estava seca. A contagem do tempo é confusa. Vou ler só os meus comentários agora. A contagem do tempo é confusa. Ele pode ter tido várias maneiras para confirmar, né, se a Terra estava seca. Mas a narrativa é muito confusa, muito. Aí eu até coloquei aqui, ó, como se fosse vários trechos de várias versões da história, que nem você quando escuta uma fofoca contada por várias pessoas diferentes. Noé saiu da arca quando Deus mandou, por fim. Por fim, ele saiu quando Deus mandou. Então, nem tinha necessidade dele tentar tantas vezes assim ver se a terra estava seca ou não. Era só ele ficar lá dentro e esperar Deus mandar ele sair. Porque por fim ele só saiu quando Deus mandou. Que tá aqui na versículo 16. Cadê o versículo 16? O 15. Então Deus disse a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. E aí depois ele vai falar dos animais também, pela milésima vez. Aí, no versículo 20, Noé levanta um altar e faz uma oferta de um animal para Deus. E eu fiquei pensando na contagem disso, assim, tipo, pelo que eu entendi, foi quase um ano dentro da arca. Por volta de um ano. Tem uma hora que fala 10 meses aqui, aí fala que Noé entrou com 600 anos, depois tinha 601. E aí eu fiquei pensando todos aqueles animais lá dentro. Fiquei pensando nos coelhos, né? Deve ter entrado um par de coelhos e deve ter saído 1.000 coelhos de dentro daquela arca. E aí, como eles se alimentavam? Tem uma teoria que antes da Arca de Noé eles eram veganos. Não sei se, não sei se é veganos, vegetarianos. Acho que veganos, né? Talvez. Não, acho que talvez vegetarianos, porque não sei como que eles se cobriam com pele, né? Provavelmente. E E o que os animais também eram de natureza vegetariana, vegana, eles não comiam uns aos outros, porque imagina um leão dentro da arca. Imagina os grandes predadores dentro da arca. E eles também. Eles tinham que se alimentar também. Como que eles se alimentaram? Tudo bem, tem uma passagem que fala para levar o alimento e tal. Mas enfim, saiu e fez uma oferta. Eu espero que ele tenha feito uma oferta de coelho, porque de coelho, com certeza, entrou 2, saiu 1.000. Agora, dos outros animais, eu não sei se eles se reproduziram lá dentro. Enfim, vamos seguir. É muita historinha, não tem nem como comentar, porque é tanta fantasia. Versículo 21, né? Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E por que então, lá no Novo Testamento, ele vai mandar o seu filho para morrer pela humanidade? Sendo que ele falou que ele não ia ferir mais ninguém. Sem contar que as pessoas continuaram morrendo, continuou tendo desgraceira, e vamos chegar lá, na desgraceira, né? Aliás, né? Qualquer pessoa vê que o mundo não tá muito legal, né?
que as pessoas se ferem, que as pessoas ferem umas às outras, mas Deus aqui fala que não vai. Deus promete não amaldiçoar a terra novamente, mas o que vemos constantemente, inúmeras tragédias, e assim, se a gente, tá, tudo bem, ai, mas é o pecado, não vamos falar do pecado, e as tragédias naturais? Não tem mais dilúvio, mas o tanto de enchente que tem. Ai, mas a enchente é porque o homem construiu no lugar da natureza e vai acontecer. Tá, tudo bem. Tsunami, furacão, tornado. Isso tudo mata a gente. Isso tudo destrói a vida, não tá? Vamos por aí, não tá destruindo a humanidade toda de uma vez, mas está destruindo a humanidade daquela pessoa. A pessoa que morreu, o mundo dela acabou. É o fim do mundo. Vai. Capítulo 9. Vamos pro capítulo 9, que é a aliança de Deus, né? No versículo 3, tudo que se move, vive, ser-vos-á para alimento. Ó, no capítulo 9, versículo 3, Deus ordena que tudo que se move servirá de alimento para o homem. No entanto, a gente vai chegar lá, que em Êxodo ele proíbe uma diversidade de animais que não pode comer. Mas aqui, por enquanto, tudo que se move servirá de alimento. Mas logo vai proibir, então aproveita. Versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Aqui começa o olho por olho, dente por dente. E aí eu falo, a gente vai seguir isso? Porque se for para seguir, é pena de morte. Em todo lugar. E isso é civilizado? Não. Mas Deus não era, né? Deus acompanha o tempo. Aqui nessa época podia. Deus era um canibal. Canibal come gente, não é canibal. O que Deus era aqui? Que ele permitia o olho por olho, dente por dente, e agora ele não permite mais. Ele mudou de ideia? Vamos lá. Versículo 14 e 15. Deus fala dos símbolos da aliança, o arco-íris, né? Para mim parece uma maneira lúdica de falar o motivo da existência do arco-íris, né? Naquela época. Não existia ciência, não existia experimentos científicos. Então, o que é isso que aparece no céu depois que chove? Não sabia que era o reflexo da luz na água e que formava aquelas cores. Hoje em dia a gente faz um arco-íris aqui, ó, na parede, se quiser. E era uma forma lúdica de explicar. Bom, então, o negócio do arco-íris, pra mim, é isso, sabe? É uma forma lúdica de explicar efeitos, fenômenos naturais que na época eu não sabia. Por quanto tempo eu acho que as pessoas ficaram pensando que era assombração e tipo assim, um vulto na janela, assombração, é uma sombra. E ela acha que uma assombração, quando a rede de energia era precária, que apagava a luz, ficava piscando, acho que as pessoas pensavam que era assombração. E hoje acaba a luz, a energia em casa, a gente não fica pensando, nossa, tem fantasma, é assombração. Não, você pensa uma coisa lógica, caiu energia porque tá chovendo, deve ter essa ventania, deve ter caído um poste, deu algum problema, alguma coisa caiu na fiação. A gente sempre pensa uma coisa lógica, porque hoje a gente tem explicação para esse tipo de coisa. Na época não tinha.
Assim como o arco-íris na época. Eles não sabiam, porque chove e aparece aquela coisa linda, colorida no céu. Ai, foi Deus que fez uma aliança. Aí conta a historinha. Enfim, vamos dar sequência, né? Arco-íris. Agora vamos. Ó, eu coloquei aqui, eu não vou ler, mas é do 20 ao 28, nos versículos. Capítulo 9, dos versículos 20 ao 28. Acontece uma situação, Noé fica chapadão, sai por aí com o birulilo de fora, e o filho mais novo vê, eu não sei, mas na minha cabeça assim, tipo, fui lá, vou lá chamar meus irmãos para me ajudar, o que eu vou fazer com meu pai aqui peladão? E aí, ele amaldiçoa o filho mais novo. Você tá vendo como que a Bíblia fomenta esse tipo de coisa, de você privilegiar um e não o outro? O que que ele fez? O que que ele fez? Eu leio esse texto aqui, eu não consigo ver uma coisa. Ele saiu falando para todo mundo. Ele foi lá falar para os irmãos mais velhos dele. E aí, não é igual Deus, tem seus preferidos. Tem seus preferidos. E ele amaldiçoa o filho mais novo. Enfim, próximo é o capítulo 11. O capítulo 11 conta a história da Torre de Babel. A minha vida inteira, eu até conversei com a minha mãe esses dias, porque minha vida inteira eu pensei na Torre de Babel, que ela tinha acontecido logo após o dilúvio, era o que me contava. Logo após o dilúvio, as mulheres dos filhos de Noé, as noras, né? Porque o problema é sempre a mulher. Elas estavam com medo de acontecer o dilúvio de novo e por isso construíram a torre, para que eles ficassem seguros. Já minha mãe, ela falou assim: nossa, eu nunca ouvi isso. Para mim, sempre foi que eles queriam chegar perto de Deus, que eles queriam construir a torre para chegar perto de Deus. Mas nenhuma história, nem a outra está escrita aqui. Eles queriam fazer uma torre, uma cidade onde todos ficariam juntos e não se espalhariam. Mas Deus foi lá, falou assim: não, o que vocês estão fazendo? Não quero que vocês fiquem aqui nessa torre. Confundiu as línguas e mandou o povo para picar mula. Cada um foi para um canto. Pra quê, gente, essa historinha? Para explicar por que as pessoas falam línguas diferentes. Hoje deve ter alguma coisa aí, se der um Google aí procurar, vai ter uma coisa científica explicando por que existem diversas línguas. Mas na época eles não tinham recursos para explicar. Inventava história. Por que que existe um monte de línguas? Por que que as pessoas falam de línguas diferentes? Porque construíram uma torre e queriam ficar todos juntos, Deus se irou e confundiu as línguas. Tudo bem, explica, traz uma explicação para uma época, não hoje. Não hoje, não tem porquê acreditar nisso. Não tem o porquê acreditar nisso. Enfim. Aí, no versículo 27, fala do nascimento de Abrão, que é o nosso próximo grande homem. Nossa, estou ansiosa por essa história também, que é magnífica. E é isso, é isso. É muita historinha, é muita ilusão, é muita fantasia por uma coisa de uma época, não para hoje. A ciência explica tudo? Óbvio que não. Óbvio que não. E tem muita coisa ainda para explicar. Mas, gente, não tem fundamento, sabe?
E assim, eu não sei se. Tipo, algumas coisas são figurativas e outras não. Não consigo entender esse argumento, sabe? De algumas coisas você pode considerar na Bíblia, outras não. Eu não sei. Como que você sabe o que é figurativo e o que não é? De acordo com a comprovação, vai aparecendo as circunstâncias, as comprovações científicas, não existe comprovação científica de que aconteceu um dilúvio, não existe comprovação científica de que existiram gigantes, e aí tudo é folclore. Não, essa parte não é história para época. Realmente, história para época. E o último texto que tem aqui tem pelo menos uns 1.800 anos, 1900, vamos por aí, que escreveram o mais recente texto da Bíblia 100 anos depois de Cristo. 1.800, 1.900 anos atrás. Vamos pôr, chutando baixo. Aí. É história para época. Por que que acha que tem que se aplicar ainda hoje? É isso. Já falei demais para minha idade. Em breve a gente volta.